Boa noite, Sião. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos vivendo dias difíceis. Nesse lockdown que estamos tendo nestes dias, estamos aproveitando para nos aproximarmos mais do Senhor. E louvamos também a Deus, porque nós temos esta ferramenta. Não é a ferramenta que gostaríamos de utilizar neste momento, mas é a ferramenta que o Senhor nos tem dado. Então, meu desejo para você, membro de Sião, amado de Sião, é que você aproveite esse tempo de reflexão na palavra do Senhor para se chegar mais próximo do Senhor e aprender da sua palavra. Também compartilhe esta mensagem com outras pessoas, para que eles possam ser abençoados pelo poder da revelação de Deus em sua palavra. Muito bem, queridos, vamos lá. Semana passada nós começamos a pensar a respeito de uma igreja sadia em um mundo doente, um mundo caído. E nós já aprendemos de uma maneira muito simples que o apóstolo Paulo, grande plantador de igrejas, tinha em seu coração este anseio, este desejo de plantar igrejas saudáveis, igrejas sadias em um mundo caído e um mundo doente. Então nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós aprendemos domingo passado que o apóstolo Paulo, lá em Atos 16, no processo de implantação de igreja em Tessalônica, capital da Macedônia, se utilizou de uma estratégia muito interessante. Primeiro, ele tinha um ponto de partida. Nós vimos que ele discorreu por 3 sábados aproximadamente na sinagoga. Tinha um ponto de partida, uma meta, um objetivo claro. Segundo lugar, ele tinha um discurso a fazer, ele tinha um tema a discorrer. Qual tema era este? O tema que o apóstolo Paulo discorreu era a respeito do Cristo, das Escrituras Sagradas. Um ponto de partida, um tema as Escrituras, e aprendemos também, por fim, que o Santo Evangelho, que a palavra do Senhor, que igrejas saudáveis, igrejas sadias, elas agregam porque pessoas são salvas por meio da explanação da obra de Cristo do Evangelho, mas as igrejas saudáveis também acabam repelindo, acabam espalhando aqueles que não querem ter relacionamento com Deus, acaba atraindo para longe aqueles que não querem ter uma vida saudável. Muito bem, hoje nós vamos adentrar propriamente dito ao texto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Então, vou pedir para você que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, ok? Muito bem. Sabendo então que temos um ponto de partida, as Escrituras Sagradas, nós vamos então dar continuidade a esta série de mensagens a respeito de uma igreja sadia em um mundo doente. A partir de hoje, vamos mergulhar no texto e procurar princípios para nós, Sião, porque estamos buscando ser uma igreja sadia em um mundo que precisa, um mundo que está doente. Diz assim, então, a carta do apóstolo Paulo, de Paulo a Tessalônica, verso 1, capítulo 1, verso 1. Paulo e Silvano era o Silas, era uma outra forma de pronunciar o nome Silas, era Silvano. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos pensar, então, baseado neste verso, a respeito dos fundamentos. Nós vamos começar a pensar a respeito daquilo que deve fundamentar uma igreja saudável, aquilo que deve ser o alicerce, a estrutura de uma igreja saudável. E o primeiro elemento, o primeiro fundamento de uma igreja saudável é a graça. Olha que coisa interessante. Paulo, Silvano e Timóteo, a vocês graça e paz da parte de Deus. O primeiro fundamento, então, está claro aqui. O primeiro fundamento é a graça. Ele, o apóstolo, no início da sua carta, está deixando claro que uma igreja saudável, ela tem como característica a graça de Deus. A graça que foi dada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Muito mais, e nós já sabemos que a palavra haris ou charis aqui é uma saudação grega. Mas o apóstolo Paulo, quando ele se utiliza dessa saudação de graça, ele tem em sua maneira de pensar, em sua maneira de ver, muito mais do que uma simples saudação grega. Ele traz uma cosmovisão teológica acerca daquilo que é fundamental e imprescindível na vida de uma igreja sadia. Ou seja, posso afirmar e posso dizer que uma igreja saudável, sadia, em um mundo caído, em dias difíceis como nós estamos vivendo, ela tem os alicerces fundamentados na graça de Cristo Jesus. Nós já aprendemos a semana passada que Tessalônica era a capital da Macedônia, e lá o que estava acontecendo não era muito diferente dos nossos dias. Existia uma doença espiritual, existia uma doença social, existia uma doença nos relacionamentos e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 2/3 da população na Macedônia e em Tessalônica eram escravos. Então a igreja que foi implantada pelo apóstolo Paulo necessariamente era composta de pessoas simples, de muitos escravos. Além disso, existia um problema espiritual muito grande, porque eles precisavam prestar culto ao imperador. Nós aprendemos que, de fato, estava sob o domínio romano aquela cidade da Macedônia. Então, eles precisavam prestar culto ao imperador. Ou seja, a ideia em Macedônia, a ideia em Tessalônica era que as pessoas buscavam um tipo de meritocracia. Elas vinham pelos seus méritos, por suas forças, por seus fazeres e assim por diante. A ideia era mais ou menos assim: ao que se faz, ao que se paga. E aí o apóstolo Paulo, de uma maneira paradoxal, ele inicia sua carta dizendo e afirmando que a graça de Deus, a graça que temos em Cristo Jesus, é algo importante para fundamentar uma igreja saudável em dias difíceis. A vocês, a graça de Deus. É isso que ele está afirmando no verso de número 1. Ele vai escrever, ele vai ensinar, ele vai discorrer sobre vários temas, mas o que ele deixa claro não é tão somente uma saudação grega, uma saudação judaica. Ele deixa um princípio, aquilo que deve estar norteando uma igreja sadia é a graça de Jesus. Ele está dizendo que não existe condições de uma igreja resolver o seu maior problema, que é o problema do pecado, que nos leva à morte, a não ser pela maneira graciosa de Deus, a não ser através da obra da cruz. Então, podemos afirmar que ele está dizendo que uma igreja sadia, ela não alcança saúde pela lei judaica, ela não alcança saúde pela virtude grega dos seus dias, ela não alcança saúde ou ela não se torna saudável pelas religiões de mistério, não é pela força, ou não foi pela força dos falsos deuses romanos que a igreja em Tessalônica tornou-se uma igreja sadia, mas tão somente pela ação graciosa de Deus, pelo derramar de graça do Criador da vida. Interessante, John Newton, no ano de 1779, John Newton escreveu Amazing Grace, a maravilhosa graça. E John Newton, ele transportava escravos do Reino Unido à África e assim por diante, da África ao Reino Unido e do Reino Unido para outros lugares. E de repente, em um desses transportes, houve uma tempestade, o barco praticamente afundou e ele temeu por sua vida. E naquele momento ele teve um encontro com Cristo e Cristo ministrou a graça salvadora na vida dele. E ele percebeu que não somente a vida dele era importante, mas a vida também daqueles escravos era importante. Então ele escreveu Amazing Grace. Ele não conseguia entender como ele, um pecador miserável, poderia ser alvo de tamanho amor de Deus, se não tão somente pela graça do Senhor Jesus. Paulo tem a mesma mentalidade.
Aquele homem que procurava cristãos para condená-los à morte, agora é um escravo de Cristo e está derramando graça sobre as pessoas que se encontram perdidas em seus pecados. Eu posso dizer que as nossas histórias, a minha história, a sua história, elas são recheadas da graça de Deus. Então, baseados, eu e vocês, baseados na saudação do apóstolo Paulo, onde ele está dizendo graça da parte de Deus, nós vamos pensar a respeito de alguns princípios e lições para nós, Sião, sermos uma igreja que derrama graça sobre as pessoas ao nosso entorno. Pensando então a respeito desta graça, nos surge uma primeira lição a respeito deste maravilhoso conceito, desta maravilhosa doutrina que nós encontramos em todas as Escrituras. Primeira lição a respeito da graça. O mundo está doente e igrejas saudáveis dependem do remédio da graça. O mundo está doente. Eu poderia discorrer e falar aqui bastante tempo a respeito dos problemas que nós temos enfrentado, não somente a pandemia, o lockdown, a guerra política, social, a guerra espiritual, a falta de identidade da Igreja de Jesus, o desprezo pelas Escrituras, o distanciamento pelos princípios que nos foram dados por Deus, a dificuldade dos relacionamentos nos lares. Poderia discorrer muito tempo sobre isso, mas nós precisamos entender que não há outro remédio a não ser a graça de Deus para este mundo doente. Paulo tinha este princípio muito claro em sua mente. É por isso que quando ele escreve o livro de Romanos, ele começa discorrendo que o judeu, o moralista, o gentil, e quando chega no capítulo de número 3, ele começa a discorrer que todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano está distante de Deus devido ao problema do pecado. A grande conclusão de Romanos capítulo 3 está no verso 23. Todos pecaram e separados estão da glória do Senhor. Eu e você, devido à queda que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, temos uma natureza caída. A nossa igreja, os componentes, os irmãos, a família em Cristo Jesus, Sião é composta por pessoas que ainda lutam com a natureza do pecado. Todos nós pecamos e separados estamos da glória do Senhor. Podemos dizer que fomos alcançados pela graça de Deus, mas ainda continuamos lutando com a velha natureza. Todos pecaram e separados estão da glória do Senhor. É por isso que o mundo está doente. O grande problema do mundo não é o Covid, o grande problema do mundo é o pecado, que leva as pessoas a se distanciarem do Senhor e, por consequência, levam pessoas à morte. Se não bastasse só o relato do livro de Romanos, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo escrevendo aos Éfesos, no capítulo de número 2, do verso 1 até o 3, ele pinta esta depravação humana, esta doença humana. Ele vos deu vida. Efésios capítulo 2, verso 1. Ele quem? Jesus nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e o dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Primeira lição, meu querido. Olhem porque o apóstolo Paulo, em seu processo de plantação de igreja, e olhem só porque a igreja em Tessalônica era uma igreja sadia, porque ela compreendia que o fundamento, que elemento fundamental em sua forma de ser igreja era a graça de Deus. O apóstolo Paulo, então, nos deixa uma grande primeira lição. O mundo todo está doente. E igrejas saudáveis dependem da graça do Senhor. A doença espiritual afeta o homem por completo, mas quando a graça do Senhor nos alcança, nós somos transformados. Você pode perceber isso no seu dia a dia. Mesmo você que foi transformado pelo Senhor Jesus,
Você percebe ainda que o seu coração ele tem uma tendência neste mundo, numa espiral de decadência, a buscar a nossa antiga natureza, mas fomos alcançados pela graça. É por isso que o John Milton escreveu maravilhosa graça. Eu era pecador, eu fazia coisas que nunca imaginaria que pudesse fazer, mas quando fui alcançado por essa maravilhosa graça, meu coração mudou e assim por diante. Primeira lição: estamos num mundo caído, de pessoas caídas, que não enxergam as verdades de Deus, que não conseguem se aproximar com suas próprias forças ao Senhor. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Mas não para por aí o ensino do Novo Testamento. O apóstolo Paulo não só ensinou a respeito de que a graça é o santo remédio de Deus ao mundo caído, ele também nos deixa uma segunda lição. Ele diz que o remédio da graça nos cura e continua curando para sempre. O ato de Deus derramar a graça sobre nós nos curou, nos salvou, colocou os nossos nomes no livro da vida, deixamos de ser os filhos da ira descritos em Efésios capítulo 2 e nos tornamos filhos de Deus, como diz João no capítulo 1, verso de número 12. A todos os que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aí lá em Efésios capítulo 2, verso 8, é muito interessante o que Paulo está dizendo. Na introdução do capítulo de número 2, ele diz que nós andávamos desgarrados de Deus, nós pensávamos os pensamentos deste mundo caído, nós estávamos doentes. Mas aí no capítulo 2, no verso 8, como estou colocando, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Deus, sendo rico em graça e misericórdia, derramou este remédio sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que possamos ter intimidade com Deus, comunhão com Deus, nos tornarmos filhos de Deus. E esta graça, ela nos curou para sempre do pecado, nos curou para sempre da morte e continua nos curando, nos transformando à imagem do Senhor Jesus. Fomos salvos uma vez por todas da ira divina, mas continuamos no processo de santificação, nos tornando a imagem de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Se em primeiro lugar, este mundo está caído e precisa da graça de Deus, em segundo lugar, o nosso Deus gracioso toma a frente de todas as coisas e derrama esse remédio por nossas vidas. Pela graça nós somos salvos. Existem várias implicações baseadas neste conceito de que tão somente a graça nos alcançou. A primeira implicação, nós poderíamos dizer, que não são os nossos esforços que nos leva a uma espiritualidade sadia, a nos tornarmos uma igreja sadia. João 15, verso 5, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele afirma em letras garrafais aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Talvez você está ansioso na sua casa, talvez você está num momento de busca de esperança, de algo que lhe dê significado. Jesus está dizendo em sua palavra, em João 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Senhor vindo ao nosso encontro em cada dia, em cada momento. Muitas pessoas entendem que quando fazem coisas, quando realizam coisas, se aproximam do Senhor. Isto não é uma verdade, porque tudo que fazemos e realizamos é uma ação do Espírito em nós. Nós aprendemos então que se é tão somente a graça de Deus que opera nas nossas vidas, não são os nossos esforços, não é a religiosidade. Em Mateus capítulo 6, versículo 5, o Sermão do Monte, Jesus está falando sobre os valores do reino e ele está dizendo que os fariseus, eles oravam nas praças públicas para serem vistos pelos homens, uma falsa religiosidade. Podemos entender que é tão somente a graça que constrói uma religiosidade saudável e sadia na igreja. Não é uma religiosidade baseada em preceitos humanos. Jesus está dizendo para aqueles homens: não orem como hipócritas. Quando vocês forem orar, entrem nos seus quartos. Uma igreja sadia, ela não busca religiosidade, ela busca sinceridade em Cristo Jesus. Nós também aprendemos que
Tão somente a graça nos leva a Deus, ela nos cura para sempre e continua nos curando, porque não há outro caminho a não ser o caminho da graça de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Jesus está dizendo: não há nenhum nome na terra, no céu, não há nenhum outro nome do qual se busca a salvação, a não ser Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Também podemos aprender que nós, nesse mundo tão meritocrata, como nos dias de Tessalônica, as pessoas buscavam algum tipo de reconhecimento diante dos outros. Jesus vai nos ensinar que não é isso que nos torna pessoas saudáveis, não é isso que nos torna uma igreja sadia, é tão somente a graça de Jesus. Não são as nossas atividades com o corpo de Cristo que nos faz uma igreja sadia. Precisamos fazer, precisamos planejar, precisamos trabalhar, precisamos nos preocupar com os segmentos da igreja, com as faixas etárias da igreja. Mas o que nos leva para próximos de Jesus é tão somente a graça. Interessante a passagem de Lucas 17, do verso 5 ao 10. Diz assim, Lucas 17, do 5 ao 10. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se, aplante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, ele não lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim vocês também, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer. Jesus está dizendo assim: depois que nós fizermos tudo aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a fazer, que nós cumpramos o nosso engajamento, a nossa missão, de praticar o bem, de amar a Deus com toda a nossa força, de amar ao próximo com todo o nosso ser, de espalhar a santa semente do Evangelho, de aproveitar as oportunidades, depois que nós nos dedicarmos piamente à obra do Senhor, olha como deve ser o nosso coração. Devemos dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Somos servos inúteis, nós não servimos para nada. Se não fosse a graça de Deus, o que seria da nossa vida? Então, estou afirmando em letras garrafais que a graça de Deus é o elemento fundamental na vida de uma igreja saudável, na vida de uma igreja sadia. Uma igreja sadia, ela não se preocupa com toda a estrutura ao seu redor. Ela preocupa-se, em primeiro lugar, com os elementos que fundamentam a relação entre os membros da sua comunidade. E Paulo está iniciando a carta dizendo a vocês da igreja em Tessalônica, e nós estamos aprendendo que ela é uma igreja sadia, que ela tem algo a nos ensinar. A vocês, a igreja em Tessalônica, graça. Continuem firmes na graça de Deus. Continuem firmes em saber que Deus veio ao encontro de vocês e derramou o seu sangue para que vocês tenham vida. E aí eu poderia perguntar: o que esses dois grandes princípios têm a ver com a minha vida, com a sua vida? Tem a ver com Sião, Urbanova, São José, São Paulo e assim por diante. O que nós aprendemos sabendo que o mundo está caído, o mundo está doente e que o santo remédio de Deus é a graça? O que nós aprendemos e colocamos em prática, sabendo que a graça nos tirou do pecado, porque nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos salvou e continua nos salvando do nosso enganoso coração. O que isso tem a ver com a nossa prática? Vamos pensar em algumas aplicações. Uma coisa importante para nós em Sião, sabendo que devemos, queremos, estamos buscando ser uma igreja sadia, é aprendermos a olhar as pessoas ao nosso redor com graça. Deixar aquele olhar cheio de julgamento de lado e olhar com a graça de Jesus. Lembre-se que você foi alcançado pela graça de Jesus. Lembre-se que você andava segundo o príncipe da potestade do ar. Lembre-se que você não tinha nada a oferecer, que todos nós pecávamos e continuamos pecando, mas agora perdoados pelo Senhor Jesus. Mas saiba também que você não tinha condições, não tinha nada a oferecer a Deus. E Ele veio com a sua graça e lhe salvou. Então olhe para as pessoas com o mesmo olhar que Jesus olhou para você.
Philip Yancey tem uma ilustração muito interessante em seu livro Maravilhosa Graça. Ele diz que quando desconsideramos derramar graça sobre os outros, estamos derrubando uma ponte do qual precisamos passar constantemente. Derrame graça sobre as pessoas. E isto começa onde? Isto começa no lar. Derrame graça sobre a esposa, marido sobre a esposa, sobre os filhos, sobre os vizinhos, sobre a comunidade, assim por diante. Venha aos encontros da comunidade, não com o coração fechado, mas venha com o coração aberto para derramar graça, para perceber as necessidades uns dos outros, assim fazemos diferença. Leve graça às pessoas que precisam, que estão presas à morte. Interessante isso, lá em João 8, Jesus percebe uma discussão que está havendo, e tem uma mulher no centro, aquela mulher acusada de adultério, e as pessoas querem levar morte àquela mulher, porque ela se encontra em pecado, mas Jesus, o autor da vida, ele poderia levar morte àquela mulher, porque ele não tem pecado, mas ele ministra o que? Graça sobre aquela mulher. Ele não concorda com a circunstância que ela se encontra, ele diz para aquela mulher, vai, não peques mais, mas derrama sobre ela o que? Graça. Derrame graça sobre as pessoas. Ensine as pessoas acerca do Evangelho. Discipule seus filhos, seus familiares. Participe da vida teológica da igreja. Influencie pessoas com seus ensinos. Mas, acima de tudo, derrame graça. Nós somos portadores da vida. E o mundo está doente. Pessoas precisam de graça. Faça uma ligação. Mande um zap. Faça uma conexão de vida com as pessoas e leve graça. Derrame também as pessoas um espírito de gratidão por aquilo que o Senhor fez, porque o nosso Senhor é um Senhor de graça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele derramou sobre nós graça. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha essa compreensão de que o mundo estava doente, que o remédio para a vida das pessoas era a graça. Ele também tinha uma compreensão clara, muito clara, de que a graça de Deus restaurou ele por completo, colocou ele numa outra situação diante de Deus, mas que continuava transformando o seu viver. Por isso que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, que ele esmurrava o ar, golpeava o ar, para que, vindo pregar a outros sobre essa graça, ele mesmo não estivesse desqualificado. E olhem o processo de transformação que a graça causou na vida do apóstolo Paulo. Lá em Atos, capítulo de número 9, ele é um perseguidor. E ao ter um encontro com Jesus, ele se torna perseguido. Lá em 2 Timóteo, no final da carta, ele está dizendo que completou a boa carreira da fé diante da graça. Sendo assim, eu posso caminhar para o final dessa breve meditação, dessa reflexão. Só pode derramar graça se você não entendeu nada do que está acontecendo aqui. Pense comigo. Igrejas saudáveis precisam estar fundamentadas na graça de Deus. E só pode derramar graça a alguém que foi alcançado por esta mesma graça. Pessoas legalistas não entendem a obra de Jesus. Pessoas legalistas acreditam que foram seus méritos que fizeram com que ela se tornasse alguém mais próxima de Deus. Mas Jesus está dizendo na pessoa de Deus, do Espírito, da palavra, dele mesmo, que nós somos filhos e fruto da graça. Nós merecíamos a morte e ele nos deu vida. Então essa graça hoje nos permite ver a generosidade de Deus, a bondade de Deus. Mas não se esqueça que esta bondade de Deus, aquilo que foi de graça para a minha vida, para as nossas vidas, para a igreja de Jesus, custou o Filho de Deus. Um mundo doente precisa de igrejas saudáveis. O meu desafio, o seu desafio, que nós, Sião, sejamos uma igreja saudável, no meio de um mundo doente, no meio de um mundo que não tem esperança, no meio de um mundo que se encontra machucado pela vida, pelas circunstâncias. Nós temos todas as Escrituras, todas as palavras de Jesus, todos os livros que nos foi dado e revelado por meio dessa graça maravilhosa. Que esta graça maravilhosa, que é o remédio de Deus, superabunde em seu ser, influencie pessoas ao seu redor, para que essas pessoas possam experimentar esta mesma graça. Que Deus o abençoe nesta noite,
que Ele derrame sobre você seu cuidado e seu carinho. Continue firme, não esmoreça na fé, porque nós somos filhos da graça do Senhor. Eu volto e encerro usando as palavras de Paulo e parafraseando para nós, Sião. Paulo, Silvano e Timóteo. A Sião, em Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, a vocês a graça mais profunda de Deus em todo o viver de vocês. Deus o abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma boa noite, continuem firmes, esperando no Senhor. Nós estamos assim conectados com toda a nossa estrutura de tecnologia. Dê um grito e nós estaremos buscando você para ajudar. Deus abençoe, te dê uma boa noite de paz, alegria e, acima de tudo, de celebração da graça. Um grande abraço no coração. Deus os abençoe.